Olá, bom dia, tudo bem, querido amigo, querido irmão? É um prazer enorme estarmos juntos todos os dias estudando a palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, um dia onde nós podemos aqui começar esse dia meditando na palavra do Senhor, é muito importante. Por isso que eu convido vocês a todos os dias a estar comigo nesses estudos. Estamos estudando o livro dos Salmos, um capítulo por dia da palavra do Senhor, e espero que esteja fazendo a diferença na sua vida, porque está fazendo muita diferença na minha vida estudar a Bíblia todos os dias com vocês, tá bom? E o salmo que nós vamos estudar hoje é o Salmo 106. Antes de nós começarmos aqui o estudo da palavra, convido vocês a curvarem as suas frontes onde vocês estão para uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui todos os dias estudando a Tua palavra, pelo amanhecer de mais um dia. Que o Senhor venha estar conosco agora para aprendermos mais sobre o Teu imenso amor e assim, ó Pai querido, tirarmos aqui importantes lições para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 106 é um salmo bem extenso, ele tem 47 versos, 48 versos precisamente. Nós não vamos ler todos esses versos, mas nós vamos aqui então pontuar algumas coisas sobre esse Deus maravilhoso que tem tanta paciência, que tem tanta compaixão das suas criaturas que ele criou com tanto amor, com tanto carinho. E o tema desse salmo é a graça de Deus em meio à ingratidão. A graça de Deus em meio à ingratidão. Queridos amigos, certa vez eu fiz uma pergunta para um professor meu e perguntei para ele o seguinte, a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: bom, Deus escolheu uma nação, um povo, para através desse povo se revelar para essa nação, para que o mundo pudesse ter então um conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Legal, foi muito bom eu ter feito essa pergunta para ele, mas melhor ainda foi a resposta. Aí eu perguntei para ele assim, por que Deus escolheu o povo de Israel? Ele poderia ter escolhido qualquer outra nação, qualquer outro povo. Por que ele escolheu ali de Abraão, especificamente ali um dos filhos de Noé, que foi Sem, que através de Sem nasce Abraão, e através de Abraão nasce aqui tudo que nós temos o conhecimento sobre Deus. Então eu perguntei para ele por que este povo, e ele me disse o seguinte, ele me deu a seguinte resposta. Ele falou assim, olha Israel, a única coisa que nós podemos saber é que este povo foi um povo que Deus escolheu a dedo, ele elegeu através da sua graça, através da sua misericórdia, mas as características deste povo era o povo ideal. Por que um povo ideal? Porque é um povo que sabia muito bem contar as suas próprias histórias. E contar as suas histórias, tanto negativas quanto as histórias positivas. E a Bíblia deixa bem claro isso. Eles contam aqui as histórias negativas das coisas ruins que eles fizeram e também contam aqui as coisas boas que aconteceu. Mas observe que a Bíblia vai dizer que eles não tiveram coisas positivas, não. Foi apenas o remanescente no meio do povo que tiveram assim ações positivas. Então, o que significa tudo isso que eu quero dizer para vocês? Significa uma única coisa: Deus sempre vai ter um remanescente na terra, sempre vai ter fiéis na terra, e esses fiéis pode ser muito bem eu e você. Então Deus hoje está chamando, hoje Deus está convocando pessoas para este modelo que está na Bíblia de adoração que ele colocou para esta nação, colocou para esse povo. E o Salmo 106, queridos, que nós vamos ler hoje aqui, é um salmo que vai falar muito sobre a ingratidão do povo de Israel, do que eles fizeram com todas as bênçãos que Deus deu para eles. E eu quero começar a leitura desse salmo aqui, no versículo 1, que diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Quem saberá contar, agora entenda bem esse segundo verso. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? A pergunta é, quem é capaz
de contar os poderosos feitos do Senhor que Deus fez pelo seu povo e ainda assim anunciar tudo isso com louvor. Sabe o que ele está fazendo? Sabe qual é a pergunta do salmista? A pergunta do salmista é: quem é capaz de contar os poderosos feitos de Deus e ainda assim, dentro de expor todas essas coisas que Deus fez, ainda assim expor o que ele rejeitou da graça de Deus? Quem é capaz de fazer isso? Então entenda, queridos, olha, Deus poderia simplesmente usar os anjos do céu para pregar o evangelho. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 24, aqui no versículo 12, olha que interessante a palavra do Senhor. Mateus 24, versículo 12, diz assim, olha só: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará o amor vai se esfriar de quase todos, mas aquele, porém, que permanecer firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho, o evangelho do reino, o evangelho do amor, o evangelho da salvação a todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui no versículo 14 diz assim: e será pregado, ou seja, quer você queira, quer você não queira, vai ser pregado. Todos saberão desse amor imenso que Deus tem por nós e o tanto que as pessoas têm rejeitado esse Deus Todo-Poderoso. Vai ser pregado. Agora, Deus poderia simplesmente usar aqui os anjos para pregar o evangelho? Sim, o evangelho seria pregado o mais rápido possível. Não sei quanto tempo, mas os anjos teriam poder para pregar o evangelho ao mundo em segundos. Mas, queridos, por que Deus escolheu usar o ser humano para pregar o evangelho? Porque só nós temos uma vida de testemunhos para falar a outra pessoa. Queridos, os anjos não sofreram ou não sofrem o tanto que nós estamos sofrendo. Os anjos não sentem as mesmas coisas que nós sentimos através da dor, através do sofrimento, e ainda assim amarmos esse Deus Todo-Poderoso. Os anjos não sabem o que é isso. Então, eles não que eles não estejam aptos a pregar, eles não têm testemunhos para contar para vocês o que esse Deus tem feito diariamente e o quanto ele tem sofrido por esse amor. Eles nunca sofreram pelo amor. Eles amam o tempo todo. Agora, queridos, nós que estamos passando pelo vale da sombra e da morte, nós temos sim testemunhos para contar dos feitos de Deus na nossa vida. E quando Deus pede que a gente conte isso, é porque aqui o versículo 2 diz assim, no Salmo 106, quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e ainda assim anunciar tudo ou todo o seu louvor? Queridos, anunciar o louvor de Deus, mesmo sabendo que às vezes a gente é ingrato a Deus, não é fácil. A pergunta que ele faz é: quem poderá? Agora olha só a resposta. A resposta está no verso 3, que diz assim: bem-aventurados os que guardam a retidão, guardam a palavra, guardam a lei, e os que praticam a justiça em todo o tempo. Anunciar os seus louvores exige, queridos, uma vida de consagração diária. E não somente falar, olha, eu amo a Deus, Deus mora no meu coração, mas viver de maneira diferente. Aquilo que eu falo para vocês, eu tenho que viver isso, queridos. Porque se eu falo isso para vocês e eu não vivo, sabe que um dia Deus vai cobrar caro. Tem uma frase de um pastor que diz assim: não existe crente de máscara. Não existe crente mascarado. Ou ele tira a sua própria máscara, ou Deus vem e arranca. Então não adianta eu ficar falando para vocês fazerem isso, fazerem aquilo, aceitar Jesus e tal, e eu viver uma vida diferente. Eu preciso ter um viver diferente. A minha vida deve ser uma vida de oferta ao Senhor todos os dias, queridos amigos. Então, a Bíblia está dizendo que feliz é aquele que guarda a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Viva o que prega o tempo todo. E sabe, queridos, certa vez Paulo falou isso a um jovem chamado Timóteo, um futuro pastor da igreja cristã da época. Timóteo
teve um conselho primordial do apóstolo Paulo que serve para nós até hoje, que está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele diz assim, quero ler aqui o verso 1 também. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra. E insista, quer seja oportuno, quer não corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e muitos vão recusar a palavra verdadeira. Agora, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, pregue. Queridos, quando a gente prega o evangelho, quando a gente anuncia Jesus a outras pessoas, não há como, vou falar para vocês com um grande pesar no meu coração, não há como a gente pregar, falar para você, pregar o evangelho, e nós não vivemos esse negócio. Sabe por quê, queridos? Porque Deus vai cobrar isso de mim. Deus vai cobrar muito caro. Então o que Deus espera? Deus espera que eu pregue, sim, mas não só falando. Deus quer que eu pregue vivendo. Então esse foi o grande problema do povo de Israel. O grande problema do povo de Israel é que eles falavam para os outros, os líderes da igreja falavam para os outros. Os líderes do povo de Israel falavam, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles falavam. E aí, queridos, foi tendo gerações e gerações de povo, de pessoas que foram rejeitando a Deus. É isso mesmo, queridos. Sabe, eu sou aqui uma geração do meu pai de pregador do Evangelho. Meu pai era um grande pregador do Evangelho, faleceu já há um bom tempo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu pai não era um homem santo. Tinha problemas, tinha dificuldades, como todos nós temos. Mas uma coisa é certa, ele morreu fiel ao Senhor. E no dia que Jesus voltar, ele vai ressuscitar, tenho plena certeza. Mas mais do que isso, queridos, ele deixou um legado. Eu sei de coisas que meu pai fez errado, porque meu pai não foi cristão a vida toda. Meu pai era católico, virou um adventista, virou um pregador da palavra depois dos seus 40 anos de idade. E viveu pouco tempo, depois logo morreu aos 49 anos. Mas a verdade é uma só, queridos. Eu participei da parte ruim da vida do meu pai e também da parte boa. Agora, não adianta eu ficar falando para você, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, se eu não praticar. Por isso, bem-aventurado é aqueles que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo, diz o Salmo 106, versículo 3. Aí ele diz assim, lembra-te de mim, Senhor, segundo a sua bondade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Uma petição clamorosa que esse salmista está fazendo. Mesmo que haja fracasso, ele está dizendo, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente fracasse como uma nação, Deus salvará a todos quantos quiserem, individualmente. Então entenda, dentro do povo de Israel, dentro da nação do povo de Israel, Deus teve sim pessoas salvas. Deus teve sim pessoas que aceitaram o evangelho. Mas, queridos, Deus não salvou a nação de Israel. Deus não vai levar uma nação para o céu. Deus vai levar um povo fiel aos seus mandamentos, um povo fiel ao amor de Deus, um povo que retribuiu, mesmo que ele fracassou, mas nos determinados momentos da sua vida, Deus foi salvando cada pessoa, cada um no seu jeito. Queridos, tem muitas pessoas que dizem assim, hoje só seremos salvos se nós conhecemos isso e aquilo. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Deus tem muitos métodos para salvar o ser humano. Como é que ele salvava as pessoas? Como é que ele salvou índios que nunca ouviram, nunca tiveram leitura? Queridos, Deus salvou sim pessoas naquele contexto, mas hoje Deus quer salvar eu e você de um contexto muito maior, em cima de algo muito maior, que está no livro de Hebreus, capítulo 1. Ele diz assim, olha que importante mensagem que tem no livro, na carta aos Hebreus, diz assim, olha que interessante. Antigamente Deus falou, capítulo 1, verso 1, antigamente Deus falou muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, e assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, antigamente Deus falou com os pais, os profetas, mas hoje Deus prega o evangelho através da vida do seu Filho, Jesus Cristo. Não há desculpa, porque todos sabem de Jesus, mas tem uns que ainda falam, quer saber da última? Jesus foi apenas uma pessoa que veio a este mundo e morreu ali, e se ele voltasse de novo, matariam ele de novo. Certa vez uma pessoa disse isso para mim. Sabe, que tristeza não aceitar Jesus como seu Salvador, rejeitar Jesus. Esse povo aqui, no qual esse salmista vai relatar aqui todas as tragédias, ele tem algo aqui muito importante para dizer para mim e para você. Olha só que importante aqui no capítulo 106, no verso 5. Ele diz assim: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Queridos amigos, o salmista em nenhum momento ele se exime de ser como o seu povo. Ele fala assim, pecamos no plural, como nossos pais, cometemos iniquidade. Em momento nenhum ele diz que ele é mais santo do que o outro. Ele reconhece. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Falar do que os outros fizeram é fácil. O difícil é você se incluir naquilo de errado que aquelas pessoas fizeram, no que é de pior. A acusação que o que ele está falando aqui, ela não é mais uma acusação, ela se transforma em confissão. É muito lindo isso que o salmista está fazendo aqui. Ele não se exime, olha, eu sou melhor do que aquela nação, eu sou melhor. Não, queridos, eu não sou melhor do que você que está me vendo hoje nesse vídeo. Eu não sou melhor do que o meu pai, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Uma coisa é certa, eu tenho que ver os erros que foram cometidos, mas viver uma vida diferente não quer dizer que eu não vá cair em pecado. Agora, uma coisa é certa, quando um peca, todos pecam. E se a Bíblia diz isso, que todos pecam, o que a Bíblia está querendo dizer para mim? O que o salmista está querendo dizer para mim? O salmista está querendo dizer para mim que eu tenho que reconhecer, ser humilde a ponto de reconhecer. E quando eu reconheço, Deus vem e faz a obra. Sabe por que muitas pessoas vão se perder? Porque não reconhecem Jesus como seu Salvador, pessoal. Não aceitam Jesus como seu Salvador. Isso é muito triste. Isso é triste demais, queridos amigos. Agora, queridos, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador pessoal, na última parte desse salmo, ele conta todas as coisas que Deus fez para o povo de Israel. Se você ler todos os versos, até chegar aqui no verso 43, ele diz assim, muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram, verso 44, mas Deus olhou para eles, verso 45, lembrou-se a favor deles, fez também com que eles tivessem compaixão, verso 47, salva-nos, e verso 48 diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Queridos amigos, tem um verso de Paulo lá em Romanos capítulo 5, verso 20, que eu quero ler para vocês, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 5, verso 20 diz assim, olha só o que diz a Bíblia. A lei veio para que mostrasse a nossa ofensa, mas onde alimentou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o povo de Israel errou, aonde o povo de Israel fracassou nas jornadas deles até Canaã, o importante foi que Deus conduziu aquele povo apesar de quem eles eram. Agora entenda uma coisa, Deus demorou um dia, uma noite, para tirar o povo de Israel do Egito. E ele não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo de Israel em 40 anos. Sabe o que isso significa, queridos? Que Deus vai salvar você e a mim, apesar de quem nós somos. Apesar dos fracassos, apesar das nossas ignorâncias, Deus vai nos salvar. Nós, eu e você, apesar de quem nós somos. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes, mas, queridos,
Tem uma frase que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se eu permitir hoje que Deus venha e me levante, entenda, queridos, que a graça vai superabundar em sua vida e em minha vida. Aonde existe pecado, vai transparecer muito mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao finalizarmos esse salmo aqui, podemos se encantar, porque Deus ainda tem uma porta da graça aberta para mim e para você. Deus ainda está dizendo, ainda há oportunidade para todos. Então, cantemos glórias a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e toda a sua família e tenha um ótimo dia. Publique essas mensagens nas suas páginas de Facebook, Instagram, aonde você quiser. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que possamos nos manter livres do pecado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.